Bom, e quais são as medidas que estão sendo tomadas para o apoio às vítimas, às famílias das vítimas, o suporte que está sendo oferecido a essas famílias? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com Antônio Abreu, vice-prefeito da cidade de José de Freitas. Vice-prefeito, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Jorge. Bom, como é que foi os primeiros trabalhos, o atendimento a essas famílias? Que tipo de suporte eles estão recebendo agora? Joelson, é triste a gente estar aqui para falar sobre isso, de um assunto dessa forma, trágico para a nossa cidade. Desde ontem, a comoção total no município. O prefeito também já nos designou para acompanhar esse caso de perto, a partir de ontem, quando a gente já recebeu a notícia. E assim, o suporte não vai ser só agora, Joelson. O que a gente identificou, inclusive hoje lá no velório, é que essas famílias, inclusive as crianças, irão ter que ter um suporte psicológico. Isso vai ser com o tempo. Eu acho que para eles esquecerem esse fato também, como foi narrado e como eu vi lá em loco, vai demorar um pouco. Então, a prefeitura está se propondo, sim, a fazer isso. O prefeito já designou a equipe de psicólogos do nosso lado para acompanhar as famílias, em especial, principalmente, a dona Dalvana, que é a mãe da Érica, e a gente sabe que ela está muito, muito abalada, mas o restante também dos pais, os alunos, e esse pessoal terão que ter um acompanhamento especial por um longo período. Quantas crianças já voltaram para casa? Na realidade, dos 29, tirando lá o próprio condutor e o monitor, 19 vieram para Teresina, em estados mais críticos, tirando a Érica, que chegou a óbito lá no próprio hospital de José de Freitas. Dos 19, já foram liberados 15. Temos 4 aqui ainda no HUT, 2 irão passar por intervenção cirúrgica e os outros 2 estão só em observação. Eu creio que hoje devem ser liberados, mas 2 terão que fazer cirurgia. 2 estariam em uma situação um pouco mais grave, né? Seria isso? Mais graves. Mas isso. Correm riscos ainda? Não. Eu tive na HUT ontem com o próprio prefeito, Roger, a gente ficou até 1h da manhã lá. E o corpo médico nos garantiu que cirurgias para corrigir, porque tem clavícula quebrada, tem tórax, então eles vão fazer a cirurgia de correção, mas não correm risco de vida. Então a boa notícia é que ninguém corre risco de morrer, né? Todos não, graças a Deus, pelo menos isso a gente, infelizmente, não vamos trazer a vida da Érica de volta, mas estamos fazendo esse esforço para que os que ficaram, né? Os que ficaram, a gente está dando essa assistência, a própria prefeitura, desde o primeiro momento, também está acompanhando cada um. E eu mesmo, como próprio prefeito, com o Roger, fomos lá pessoalmente, no local do acidente, acompanhamos as famílias, fomos no velório hoje. Então, a gente está fazendo o que eu acho que é a nossa obrigação, nosso dever, mas também temos a parte da perícia, né, que a gente exigiu, o próprio prefeito entrou em contato com o governador do estado, que nos cedeu a polícia técnica, e para fazer esse acompanhamento, porque a pergunta que todos fazem é o porquê e por que aconteceu. Né? A propósito disso, como é que funciona o transporte escolar no município de José de Freitas? Esse ônibus é da prefeitura? O servidor que o dirigia também é? Como é que é esse contrato? Joelson, por incrível que pareça, o prefeito, um ano passado, a gente fez uma reunião e ele demonstrou preocupação com o nosso transporte escolar, porque já estava defasado, estava velho e ele mesmo fez uma aquisição de 20 ônibus novos, por incrível que pareça. A gente entregou esses ônibus em janeiro, para você ter ideia, novos. Inclusive, esse do acidente era um ônibus novo, e especialmente para rodar em estrada carroçal, como ele estava lá. É um ônibus traçado, quem não entende, mas é a linguagem técnica, é um ônibus preparado para rodar fora de estrada. Quer dizer, ele é um 4x4? 4x4, né? justamente. Ele tem potência melhor, mais força. Justamente. Esse ônibus era traçado, ele era especificamente para rodar em estrada carroçal. A estrada também estava em excelente condição, inclusive ainda está em reforma a estrada, mas o trecho lá, perfeito, a estrada tinha sido terminada, inclusive, uns 4 dias. Então, assim, foi uma junção que a gente não quer culpar ninguém. Antes, a perícia vai... Da perícia dizer, justamente, né? Muita gente está se adiantando aos fatos e tudo, mas não podemos fazer isso. Vamos esperar o resultado da perícia. O próprio prefeito também está dando um suporte, está abrindo uma investigação dentro da própria Secretaria de Segurança para acompanhar, inclusive, o fato das denúncias, né? Que muitas famílias alegam que fizeram denúncias. Infelizmente, essas denúncias não chegaram ao prefeito, mas vamos investigar aonde essas denúncias chegaram. A denúncia seria sobre o quê? O motorista. A gente recebeu uma carga de denúncia contra o motorista, mas depois do ocorrido, infelizmente, a gente não tem ainda essa denúncia formalizada
lá na própria Secretaria de Educação e com o próprio prefeito, que não chegou ainda a ele, não tinha chegado. Mas agora, depois do fato ocorrido, com certeza ele irá abrir um procedimento. A denúncia é de imprudência? Joelson, pelo que a gente constatou lá, as mães, a maioria, falaram que velocidade. Sempre reclamaram desse motorista. E vale ressaltar que nós compramos esses 20 ônibus, a própria prefeitura comprou os 20 ônibus novos. E esse foi feito um teste seletivo. A prefeitura fez um teste seletivo de acordo com o Ministério Público que pediu. Não queria motoristas, que tinha que ser teste seletivo. Fizemos o teste seletivo. Esses motoristas passaram por uma etapa, por um treinamento e foram selecionados os aprovados nesse teste seletivo. Então, estava de acordo com a regra, todas as formas que tínhamos de fazer para manter os profissionais da educação, inclusive os motoristas, foi feita. Então, ele estava apto, até onde a gente tem lá na documentação, estava apto a exercer a função. Tá. Esse ônibus, eu disse que é um ônibus novo, ele tem capacidade para quantas pessoas? Joel, esse ônibus ele é uma média aí de 35 pessoas, porque inclusive ele tem afivelado, né? São 3 cadeiras triplas de um lado e dupla de outro. E um corredor. E ele tá tem vendo aí essa imagem justamente, que mostra... você pode olhar que ele 3 de um lado, 2 de outro. Isso, né? ele tem fivela em todos os pontos de cinto de segurança. Infelizmente, provavelmente não estavam todos afivelados com cinto de segurança, né? Que é uma norma também que o próprio monitor tem que acompanhar isso. A gente dá esse treinamento para que eles peçam para que as crianças afivelem os cintos. E esse acompanhamento eu tenho certeza porque tinha um monitor dentro do ônibus. Inclusive, está lá, conversei com o monitor hoje. Essa estrada, nós vimos aí a imagem também da estrada. A estrada é uma estrada que ela não tem, por exemplo, buracos, né? Por exemplo, daí a imagem. Você olha, ela está sendo feita, esse trecho aí está terminado já. Foi compactada essa estrada carroçal. Inclusive, está sendo feita pelo Estado, governo do Estado. Então, está no padrão, não tem como você chegar e dizer que era uma estrada ruim. O ônibus, mais no padrão ainda, que é um ônibus novo, né? É um ônibus novo, 4x4, próprio para esse tipo de terreno. Tá. O que você está dizendo é que a prefeitura garante que havia servidores dentro do ônibus com a qualificação para esse transporte e que não havia superlotação também. Não, superlotação não tinha. Agora, a imprudência... a gente também não pode adiantar, mas pelo fato que foi nos falado lá pelas mães dos alunos, pelos próprios alunos, a gente conversou ontem no HUT com os alunos lá que estavam hospitalizados e a denúncia sempre é a mesma, né? Olha, a alta velocidade. Então, o ônibus também, vale lembrar que ele tem um limite de velocidade. Ele é programado para, no máximo, 70 km. Mas qualquer motorista, eu creio que nosso lá treinado também sabe que numa carroçal você não vai desenvolver 70 km num ônibus. Então, se você desenvolver 70 km num asfalto, é totalmente diferente você desenvolver 70 km numa carroçal, que você não tem estabilidade. Se qualquer motorista que tem essa referência, ele sabe que não pode exercer essa mesma velocidade. Onde está o motorista agora? Bom, o motorista, após o fato ocorrido, ele alega que sofreu ameaças e se retirou, se evadiu do local. Segundo ele, prestou socorro a algumas vítimas e se apresentou na delegacia. Mas até então, o próprio delegado André Moreno, que está encarregado das investigações, não tinha o conhecimento da gravidade do acidente. Ouviu-se falar no acidente, mas não teve vítimas. A princípio divulgou que não teve vítimas. Só que quando foi chegando, e aí a gente foi vendo o tumulto e a realidade, e o próprio delegado já tinha pego lá o depoimento preliminar dele e o liberou para posteriormente. Só que depois a gente foi ver a gravidade e já não tinha mais como. Então, eu creio que ele deve se apresentar, o delegado vai solicitar, e ele deve se apresentar para realmente dar esclarecimentos e dizer também que a perícia foi feita. Né? E ela vai determinar, sim, a culpabilidade. E se ele tiver culpa, com certeza vai responder de acordo com a lei. Eu quero agradecer ao senhor vice-prefeito da cidade de José de Freitas, Antônio Abreu. Obrigado pela presença no Jornal do Piauí. Joelson, eu que agradeço e aqui em especial parabenizar. Eu acho que os nossos profissionais da saúde, eu vi a luta desse pessoal ontem, quem estava de folga, até quem não trabalha na prefeitura foi lá voluntariado, médicos, enfermeiros, as pessoas que se mobilizaram para isso, a nossa polícia militar, a polícia civil, o nosso SAMU, o prefeito de Barras que nos mandou ambulância, o prefeito de Teresina que nos mandou ambulância, o governador do estado que nos deu assistência. Então, todos os profissionais envolvidos nisso, eu queria parabenizar eles e dizer que a gente agradece, a gente sabe que esse momento é muito difícil que o município está passando. E dizer também para os pais da Érica que a gente não tem como confortá-lo nesse momento, mas dizer que não vai ficar impune, a gente vai fazer essa investigação, vai
sim, aqui apontar realmente quem foi o culpado, se houve culpados, com certeza será punido. Então, é dessa forma que a gente acredita. Pelo menos a vida dela não fica em vão. E também, Joel, deixar aqui um recado para os nossos amigos prefeitos, vice-prefeitos dos outros municípios, se atentem para isso. A partir de agora, nós iremos dar um ênfase nessa questão do transporte escolar. E você que está nos ouvindo aí na sua cidade, dê essa atenção, porque é muito importante. Às vezes, só para acontecer uma tragédia dessa, aí a gente vai abrir os olhos. Não faça isso. Faça agora. Dê uma olhada no seu sistema de transporte escolar. A gente vai fazer uma mudança lá em José de Freitas. Vamos capacitar. Temos o tacógrafo do ônibus. Vamos agora acompanhar. Vamos estabelecer um limite de velocidade baixo. Quem ultrapassar esse limite será penalizado. Então, assim, infelizmente, teve que acontecer esse acidente para a gente tomar essa atitude. Mas aqui eu falo para os colegas que administram os municípios. Tenham também essa atenção especial com o transporte escolar de vocês para que isso não aconteça com mais ninguém. Muito obrigado, vice-prefeito de José de Freitas, Antônio Abreu. Obrigado pela participação. Eu vou trazer agora informações ao vivo no Jornal do Piauí sobre o quadro de saúde dessas crianças com o Bartolomeu Almeida. Bartolomeu, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que nos acompanha. Um dia muito triste de ontem, Joelson, e permanece ainda hoje. Como você falou, nós estamos falando aqui direto do Hospital de Urgência de Teresina. Ontem foram 21 atendimentos, Joelson. O primeiro atendimento foi por volta das 14 horas, o acidente foi por volta do 12h30. Já às 14 horas ocorreram os primeiros atendimentos. O último atendimento, Joelson, foi por volta das 20 horas já, totalizando 21 atendimentos ontem. Já no mesmo dia de ontem, 15 crianças foram liberadas. Foram os casos menos graves e outras 6 crianças permaneceram em observação aqui no hospital. Nós conversamos há pouco com o diretor-geral do hospital, Ítalo Costa Salles. Inclusive, o doutor Ítalo tomou posse ontem como diretor-geral do HUT e já recebeu, então, esse problemão para resolver. Ele detalha como foram os atendimentos e como está a situação das 2 crianças que permanecem internadas no Hospital de Urgência de Teresina. Vamos acompanhar. Conseguimos atender as 21 crianças que chegaram no hospital. Das 21 crianças, 15 receberam alta no mesmo dia após a realização de exames complementares e avaliações das equipes especializadas. Elas receberam alta no mesmo dia e retornaram para o seu lar. E 6 crianças permaneceram conosco até a manhã de hoje. 3 crianças já foram liberadas no começo da manhã e 3 crianças continuaram com a gente até agora, certo? Sendo que uma, acabei de receber a informação de que já recebeu alta hospitalar para casa, ficando apenas 2 crianças internadas conosco aqui. Acredito que nas próximas 48 horas a 72 horas, essas crianças receberão alta e retornarão para suas casas. Não é fácil, foi um acidente com múltiplas vítimas, idades escolares, crianças, pais angustiados. Foi um momento difícil, mas graças a Deus foi um momento emocionante para o hospital, porque nós conseguimos prestar esse atendimento com a expertise que o Hospital de Urgência tem em atender pacientes vítimas de trauma e também firmes na missão que é salvar vidas e dar suporte para essas crianças, para esses pacientes. Olha, Joel, são 2 ambulâncias do SAMU aqui de Teresina, as ambulâncias de suporte avançado foram usadas nesse atendimento, ambulâncias também do próprio município de José de Freitas, assim como no município de Barras. As crianças foram trasladadas aqui para o hospital, cada ambulância transportava 2 crianças, portanto, elas chegaram. Inicialmente, as 15 primeiras crianças chegaram por volta das 14 até as 15 horas, mas durante toda a tarde foram chegando mais crianças e a última criança que chegou aqui no Hospital de Urgência de Teresina já foi por volta das 20 horas. E em relação, Joelson, as 2 crianças que permanecem internadas aqui no Hospital de Urgência de Teresina, elas passaram por um procedimento cirúrgico, ortopédico, na parte da manhã. O procedimento, então, foi realizado com sucesso e o procedimento foi para corrigir lesões no ombro e também nas clavículas dessas crianças. Assim como falou agora há pouco o doutor Ítalo, essas 24 horas e 48 horas são fundamentais, então, para a alta dessas crianças. Há uma expectativa que elas possam receber alta até segunda-feira. O doutor também relatou o momento da chegada dessas crianças, inclusive o doutor se emocionou, disse que foi realmente um momento complicado aqui no hospital, as crianças chorando bastante, os familiares também, e foi necessário, inclusive, a intervenção do suporte do setor de psicologia aqui do Hospital de Urgência de Teresina para atender os familiares e as crianças, mas todas foram atendidas
Freitas. Ainda restam essas duas crianças que estão aqui no Hospital de Urgência de Teresina, já passaram pelo centro cirúrgico, estão agora se recuperando então e vão para uma ala do hospital então para se recuperar das duas cirurgias, e há agora uma expectativa importante para a alta dessas crianças. Joelson. Bartolomeu Almeida trazendo as informações aqui no Jornal do Piauí, falando inclusive do clima, né, de emoção que toma conta das equipes de atendimento.